Olá, eu sou o Luís de Camões. Já deves ter ouvido falar de mim. Sou um poeta e também um valente soldado português. Vivi há muitos anos, no século XVI, no tempo dos reis e dos castelos. Como um bom aventureiro que sou, tive a sorte de viver na época dos descobrimentos portugueses. Que aventura! Vim até aqui para te convidar a embarcares numa viagem fascinante sobre a minha vida. Partilharei contigo os amores, as viagens, as batalhas e tudo o que me inspirou a escrever os versos de Os Lusíadas. Vens? Nasci, provavelmente, em Lisboa, entre 1524 e 1525. Não se sabe ao certo. Naqueles tempos não havia os registros que há hoje em dia. Por volta dos meus 13 anos, em 1537, eu e a minha família fomos viver para Coimbra. Sempre adorei ler, escrever, estudar e aprender coisas novas. E ir para Coimbra foi uma oportunidade incrível. Os meus pais eram pobres e, naquela altura, a escola não era para todos, muito menos para os pobres. Mas, graças ao meu tio Dom Bento, que era padre e sábio, consegui estudar na Universidade de Coimbra. Tive muita sorte. Mas sabes, nem sempre tive muito juízo e arranjei algumas confusões. Por isso, fui expulso da universidade e regressei a Lisboa. Já nessa altura eu escrevia poesia e muitos nobres apreciavam o meu talento para a escrita. Talvez por isso me deixassem frequentar o Palácio Real e as festas que aí se realizavam. Numa dessas festas, apaixonei-me por uma linda menina e pretendia casar-me com ela. Escrevi muitos versos. O pior de tudo é que ela era rica e, como já sabes, eu não. Neste tempo, os pobres não casavam com os ricos e o rei, que nessa altura era o Dom João III, não queria que o casamento se realizasse. Então, mandou-me para longe de Lisboa, para o Ribatejo. Não gostei de lá estar. Decidi então alistar-me como soldado, para ir defender o meu país. Em 1547, tinha eu 23 anos. Fui para Ceuta, que nessa altura era uma cidade portuguesa no norte da África. Num dos combates, perdi o meu olho direito. É por isso que muitas vezes me vês com uma pala nesse olho. Depois de 2 anos de guerra, decidi voltar para Lisboa. Voltei a apaixonar-me, claro, e a escrever lindos poemas de amor para as minhas amadas. E voltei também a arranjar confusão. Tinha eu 28 anos, quando achei que um dos funcionários do rei estava a ser injusto com 2 amigos meus e feri-o com uma espada. Então, fui preso. Estive preso 1 ano e, quando me libertaram, o rei Dom João III mandou-me para a Índia para defender os territórios portugueses. Nessa viagem, conheci as regiões e os mares por onde Vasco da Gama passou. Contemplei as terras que os portugueses descobriram e reconheci o esforço formidável do povo português, audaz e persistente, que foi capaz de vencer todos os perigos de tão difícil e arriscada viagem. Foi aí que decidi escrever essa viagem em forma de poema, no meu livro Os Lusíadas. Na Índia, como eu dizia sempre a verdade aos poderosos, os poderosos vingavam-se, castigando-me e prendendo-me. Mas, pouco a pouco, fui escrevendo o meu livro Os Lusíadas. Com 32 anos, fui mandado para Macau, na China. Este território pertencia agora aos portugueses. Viajei por grande parte do mundo conhecido naquela altura. Mas Macau, para mim, foi um dos lugares mais especiais por onde passei. Foi numa gruta que fica em frente ao mar, hoje conhecida por Gruta de Camões, que eu escrevi muitos poemas e uma grande parte do meu livro Os Lusíadas. Também foi em Macau que conheci um escravo, chamado Jau. Muitas vezes, sentava-se ao meu lado, em silêncio, enquanto eu escrevia. Mas nem em Macau os meus inimigos me deixavam em paz e acusaram-me falsamente de ter roubado. Seria incapaz! Para me defender dessa acusação, embarquei até Goa, na Índia. Mas, na viagem de Macau para Goa, o barco naufragou. Por pouco não perdi a vida. Felizmente consegui nadar até terra só com um braço, porque o outro segurava os Lusíadas.
Infelizmente, não consegui salvar a mulher por quem agora estava apaixonado. Uma escrava chinesa chamada Dinaman, a quem dediquei um bonito soneto. Quando cheguei a Goa, os meus inimigos tinham conseguido convencer as autoridades de que eu era um ladrão. E fui preso. Bom, deve estar a pensar que eu só tinha inimigos. Mas não é verdade. Eu também tinha amigos. E nesta altura em que estive preso, tinham chegado a Goa 2 grandes amigos meus. Um deles, Dom Coutinho de Bragança, que vinha desempenhar o papel de vice-rei. Assim que pôde, mandou libertar-me. As saudades de Portugal eram cada vez mais, mas não tinha dinheiro para regressar. Em 1567, com 43 anos, parti para Moçambique, onde vivi 2 anos, sustentado por amigos. Em 1570, os meus amigos juntaram dinheiro e pagaram uma viagem de regresso a Portugal. Chego finalmente a Lisboa, na companhia do meu amigo e criado, Jau. Que saudades! Tratei logo de publicar o meu livro Os Lusíadas e ofereci-o ao rei Dom Sebastião, que, entretanto, era quem reinava em Portugal. Estávamos em 1572. O rei ofereceu-me um pagamento anual por ter escrito um livro que conta a história gloriosa de Portugal. Apesar disso, morri pobre, no dia 10 de junho de 1580, com 56 anos. O meu fiel amigo e criado, Jau, esteve sempre ao meu lado. Cabelos de ouro, fita de cor. Nem queria nascer, senti muita dor. És a minha dádiva, és a minha flor. Eu já fui à Índia, sou descobridor. Ela é a minha Taji de Bela. Há muitas ninfas nesse mar, mas eu quero aquela. Lábios encarnados, cabelo canela. Cabelos de ouro, fita de cor. Nem queria nascer, senti muita dor. És a minha dádiva, és a minha flor. Eu já fui à Índia, sou descobridor.